Graça e paz, irmãos, uma abençoada e feliz noite em nome do Senhor Jesus. Até que Ele nos sustentou, nos deu a graça de mais um dia. Glorificado seja o nome dEle, pois Ele tem sido o nosso sustento. Abra comigo em Salmos 53 e fala assim, a descendência do homem. E a gente vai ver que a gente é muito mais dependente de Deus do que a gente imagina. Amém? Hoje vai ser curtinho, eu tô um pouquinho cansada, vai ser curtinho. Disse o nécio no seu coração, disse o louco no seu coração: não há Deus. E hoje nós temos uma geração que não crê em Deus. Infelizmente, aliás, já sempre tivemos, né? Mas hoje parece que isso é, ou você é amante de Deus, ou você não é amante de Deus, ou você tem Ele por seu servidor, aquele que é supremo, aquele que te gerou, teu Criador, ou você não acredita. Infelizmente, temos alguns que na Bíblia, lá em Salmos, já chamavam eles de loucos. Então falava: disse o nécio no seu coração, não há Deus. Disse o louco no seu coração, não há Deus. Tem se corrompido e cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Então, assim, nós vamos colocar no patamar de bem, porque nós temos pessoas que elas não acreditam em Deus e elas fazem boas obras. Mas o bem vai além da boa obra. O bem não é só você dar bens materiais, é você zelar pelo teu irmão, é você ver o Deus como teu protetor, é procurar a graça, a retidão dele. Então, quando ele fala isso, ele fala assim, e não há quem faça o bem. Por quê? Mesmo que eles façam coisas boas, a iniquidade que vai no coração de muitos supera a bondade. Por quê? Simples. Quando não se há uma confiança em Deus, a gente começa a não crer nas leis existentes. E não crendo em leis existentes, automaticamente a gente passa a desconfiar, a fazer tudo diferente. A gente começa a ser abominável perante a Deus. Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Então, ter entendimento é buscar a Deus. Então, Deus olha lá do alto e vê, ele fica, ei, será que alguém está me buscando? Ele passa os olhos sobre a terra e vê se quem tem algum entendimento e que buscasse a ele. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Então ele fala, o ser humano está tão abominável, isso já naquela época, tá, gente? Já está tão abominável que não há quem faça o bem. Eu não consigo achar um. Nossa, isso deve ser muito triste ao coração de Deus, né? Você olhar para a criatura que tu criaste conforme a tua imagem e semelhança e saber que ele não consegue achar um que faça bem. Acaso não tem conhecimento os que praticam iniquidade, os quais comem o meu povo como se comesse pão? Eles não invocaram a Deus. Aí ele pergunta, será que eles não sabem que eles estão praticando iniquidade? Será que eles são tão inocentes assim? Será realmente que eles estão tão assim alheios a que eles não têm cometido aquilo que não deve ser feito, a ponto de comer o meu povo como se comesse pão? Eles não me invocaram. O Senhor não está nessa situação. O Senhor não está na situação, por exemplo, de pessoas que desviam coisas públicas, daqueles que roubam aqueles que necessitam, de nós quando nós deixamos de lado certas coisas. Então o Senhor tem nos mostrado que
Ser reto ao coração do Senhor é seguir os seus mandamentos. Eu já falo isso aqui direto. Meu Deus, como está sendo repetitivo. Mas é verdade. O Senhor tem mostrado isso. Só não vê quem não quer. Aí a gente também tá dando um de louco, de nécio. E fala no 5 assim: ali se acharão em grande temor, onde não havia temor, pois Deus espalhou os ossos daquele que te cercava. Tu os confundiste porque Deus os rejeitou. Então, aquele que Deus rejeitar, ele vai fazer o quê? Fazer com que eles tenham temor. Eles vão temer a Deus, porque Deus os rejeitou e vai ficar só os ossos e ele vai espalhar os ossos deles. Quer dizer, o Senhor não tem essas pessoas que dizem que não há Deus, eles não têm nem legalidade com o Senhor. Tanto que o Senhor abomina que ele fala que vai espalhar os ossos deles. Então, para Deus, isso é como se fosse um vento, uma coisa qualquer. E olha que para Deus nada é coisa qualquer, porque o Senhor, Ele criou os céus e a terra. Ele criou tudo. Então, tudo tem ponta do dedo do Salvador. O maior pintor do mundo. Então, é Deus. Então, se Ele é o maior pintor do mundo, imagina Ele tendo que ver a obra-prima dele sendo jogada fora. E para terminar, se já de Sião vier a salvação de Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Então, se em Sião vier a salvação de Israel, né? De Sião eles vierem lutar e salvar Israel, quando Deus fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Então, quando aqueles que foram levados cativos por aqueles que ele chama de abomináveis, que eles não criam em Deus, que eles adoravam outros deuses, mas o Senhor os ia libertar como promessa, o Senhor sabe que toda a terra se alegraria. O povo dele se alegraria. Jacó e Israel seriam alegres, porque o povo tinha saído do cativeiro. E hoje eu te pergunto, você tem crido em Deus? Ou você está no cativeiro? Ou você ainda está agindo como nécio? Essa palavra é para mim e para ti, tá? Amém? Irmãos, vocês têm 3 lugares para compartilhar. Faça o ID do Senhor Jesus. Vocês têm o Face, Insta e YouTube. ID do Senhor Jesus. Não sou eu nem ninguém que vai fazer por vocês, é vocês. Isso é uma responsabilidade bíblica dada a cada um. Amém? Fique na paz de Jeová Jireh, o Deus da providência. Se Ele me permitir, amanhã estarei aqui com mais uma palavra rema. Shalom, Adonai, e uma noite de paz.